Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu queria continuar falando sobre a voz de Deus. Vou ler só onde diz a voz, traduzindo do espanhol para o português, a Bíblia espanhol está em casa. Diz assim: voz do Senhor sobre as águas, Salmo 29, do 3 em diante. Troveja o Deus da glória. Voz do Senhor com potência, voz do Senhor com glória, voz do Senhor que quebranta os cedros, voz do Senhor que derrama chamas de fogo, voz do Senhor que faz tremer o deserto, voz do Senhor que desgarra as enzimas, né? Os altos, algo assim. Então veja, você sabe que no mundo tem muitas vozes. Cuidado com as vozes que você escuta. Tem pessoas dentro de igrejas que não estão escutando a voz de Deus, estão escutando a voz do diabo. Adão, no paraíso, escutou a voz de Deus. Deus disse para ele: cultiva e guarda o jardim. Ele estava lá fazendo isso. Mas Eva estava lá vazia, ociosa, e ela escutou a voz do diabo, né? E o resultado, você sabe, é destruição. Noé escutou a voz de Deus e construiu a arca para se salvar e salvar sua família. Quando você escuta a voz de Deus, você sempre constrói. Veja, Adão estava construindo, cultivando o jardim. Noé construiu a arca. Abraão construiu uma vida com Deus tão forte, um relacionamento tão forte, que Deus o chamou de pai da fé. Davi construiu o reinado mais poderoso na sua época na terra. Não teve rei igual a Davi. A voz de Deus sempre nos faz construir. Jacó construiu as 12 tribos, né? Com a sua obediência, ele construiu. Já Eva destruiu, ouviu a voz do diabo. O povo na época de Noé não quis ouvir a voz de Deus, ouviram a voz do diabo. Prostituíam, casavam, se davam em casamento, e bebida, homossexualismo, tudo que não presta. E você sabe o resultado, a destruição que foi. Ló não ouviu a voz de Deus. Você vê Abraão ouvindo a voz de Deus, não vê Ló nunca buscando a Deus. O que foi? O que aconteceu? Ele foi para as campinas, né, do Jordão, para os lugares verdes, o olho grande, levantou os olhos. O que aconteceu? Destruição, se destruiu. Você sabe a história de Ló. Acabou numa caverna e tendo filho com as suas 2 filhas, porque até a mulher ele perdeu, se destruiu, né? Aí você vê, Saul não ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do diabo, se tornou um homem orgulhoso, prepotente, arrogante, injusto. A voz do diabo faz a pessoa ser assim, injusta, orgulhosa, mentirosa. Tudo isso Saul era. Você sabe o final dele, né? Foi o suicídio, foi a destruição. Você vê que a voz do diabo sempre leva à destruição. Aí você vê, Esaú ouviu a voz do diabo. Ele era profano, era desobediente. O pai disse: não casa com as ismaelitas.
Não busque mulher nas ismaelitas, são família. Ele disse, meu pai não quer que eu case com a ismaelita. Foi lá e buscou uma mulher com os ismaelitas. A voz do mundo é a voz do diabo. É a voz do diabo. E tem muita gente dentro das igrejas ouvindo a voz do mundo, ouvindo a voz do diabo, ouvindo a voz. Às vezes você sabe que o que marca o fim dos tempos é o engano. Jesus disse em Mateus 24 que ninguém te engane. Mas quem pode enganar o cristão? O cristão se cuida das coisas do mundo, né? Você vê uma coisa do mundo, não, isso é do mundo. Então o cristão está sendo enganado dentro da mesma igreja. Você vê igrejas hoje que não falam de pecado, igrejas hoje que não falam de caráter, igrejas hoje que só falam de bênção, de conquista. Claro, Deus abençoa, claro, não estou dizendo que não. Você precisa, todo mundo precisa, mas quando você obedece, Deuteronômio 28 fala, se você obedecer e fizer o que eu estou mandando, a bênção vai te alcançar. Não é você que vai alcançar as bênçãos de Deus, não é você que vai conquistar as bênçãos de Deus, não, é a bênção de Deus que vai vir, é Deus que vai mandar. Mas na mentalidade caída, a pessoa que tem que tomar a bênção de Deus, isso é mentira. E hoje o cristão está sendo enganado dentro da própria igreja, porque no mundo ele não é enganado, no mundo ele não é enganado, ele é enganado dentro da igreja. Pensa que está ouvindo a voz de Deus e não está ouvindo a voz de Deus nada. Cristãos fracos, cristãos mundanos, cristãos fumando, bebendo, prostituindo, fazendo. Por quê? Porque hoje o que se prega é só autoajuda, subir a estima das pessoas. Não, tem que levantar as pessoas, a pessoa já tem tanto problema, tem que se levantar fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Não é com subir na sua estima, sua moral, não. É obedecendo essa palavra. Meu amigo, a decisão é sua. Cuidado com a voz que você está ouvindo. Se é a voz de Deus ou se é a voz do mundo. A voz do mundo é a voz do diabo. Você vê, Jesus ouviu aquela voz que saiu do batismo. Esse é o meu filho. Esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Aí foi para o deserto. O que estava lá no deserto? A voz do diabo. Você pode ver que sempre que a voz de Deus vem a voz do diabo. Mas cabe a quem rejeitar a voz do diabo? Cabe a nós. Como Jesus fez. Todas as vezes que o diabo falou, não. Jesus disse, não vou fazer isso. Transforma a pedra em pão, não vou transformar. Pula daqui lá embaixo, não vou fazer. Se ajoelha e me adora, não vou fazer. Quando você diz não para o diabo, você diz sim para Deus. Meu Pai, dá condição a essa pessoa de ouvir a Tua voz. Desperta o discernimento espiritual dela, porque senão dentro da própria igreja ela pode ser enganada. Tem muitas pessoas enganadas dentro da própria igreja. Em nome de Jesus. O Senhor disse, dos que me deste, Pai, nenhum se perdeu. Então pode se perder. Não permita que essa pessoa venha se perder. O Senhor disse, só o filho da perdição que se perdeu. Estava escrito que ele se perderia. Meu Pai, não permita que essa pessoa venha se perder. Abre os olhos dela. Abre o entendimento dela, dá discernimento a ela para ouvir a Tua voz e rejeitar a voz do diabo e a voz do mundo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Envie o vídeo para alguém. Deus abençoe.